Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Mas o que é mais grave é que a Bíblia diz que no dia do juízo Deus vai julgar o segredo do coração dos homens. Deus vai julgar os nossos desejos e pensamentos. O tribunal de Deus tem competência para julgar foro íntimo. É por isso que quando Paulo, em Romanos 7, chegou ao 10º mandamento da lei de Deus, ele entrou em desespero, ele reconheceu que era pecador. Sabe por quê? Porque os 9 primeiros mandamentos da lei de Deus são mandamentos objetivos, que qualquer tribunal da terra legisla e julga. Mas o 10º mandamento é subjetivo, é foro íntimo. Não terás outros deuses, não farás para ti mais escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, guarda o dia do Senhor, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Qualquer tribunal da terra legisla e julga, mas não cobiçarás. 10º mandamento é subjetivo. Só Deus conhece, só Deus vê. Você pode ter uma auréola de santidade na cabeça e um coração podre. Quem pode escapar deste filtro, deste pente fino do tribunal de Deus? Segundo os psicólogos, passam pela sua e pela minha cabeça 10.000 pensamentos por dia. Quantos deles nós teríamos vergonha, só na semana que está se findando, de projetar aqui nessa parede? Talvez você possa dizer assim, bom, mas eu vim para um congresso para dar uma aliviada na minha cabeça, esse pastor começa a falar de pecado, é dose para elefante um negócio desse? Talvez você pense assim, bom, o senhor está equivocado, eu sou gente boa, está pensando o quê? Sou um bom marido, sou uma boa esposa, sou um bom crente, sou um bom pastor, sou um bom empresário, sou um bom patrão, sou um bom empregado. Eu acho que Deus está muito feliz de me ter na igreja dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é muito mais pecador do que você imagina. Muito mais. Deixa eu ilustrar isso. Vamos imaginar que você seja muito acima da média, mas muito acima da média. Vamos imaginar que durante um dia inteiro você não peque nem uma vez por palavras. Durante um dia inteiro você não peque nem uma vez por obras. Durante um dia inteiro você não peque nem uma vez por omissão. Durante um dia inteiro, dos 10.000 pensamentos, você tem 9.997 pensamentos bons. Só 3 pecaminosos. Você já seria quase um anjo ambulante. Mas se você tiver 3 pecados por dia, no final de um mês você terá 90 pecados. No final de um ano você terá 1.080 pecados. Vamos arredondar para 1.000? Se eu tivesse só 3 pecados por dia, eu estaria com 53.000 pecados. Eu pergunto a você, imagine a cena de um réu assentado na cadeira no dia do seu julgamento e o promotor ou advogado de acusação provar pelos autos do processo que aquele réu cometeu 53.000 violações da lei. É uma causa indefensável. Mas nos tribunais da terra se suborna juiz, se compra testemunhas, mas quem pode subornar o supremo juiz de vivos e de mortos? Quem pode corromper o tribunal de Deus? Mas deixa eu lhe dizer, você não precisa ter 53.000 pecados para não entrar no céu, não. Se você tiver um pecado só, você não pode entrar no céu. Você sabia disso? Você sabia que só gente perfeita entra no céu? Só gente perfeita entra no céu. A Bíblia diz que se entrar pecado no céu, o céu não é céu mais. Nada contaminado vai entrar lá. Talvez você possa até dizer, pastor, mas eu não concordo com essa ideia não. Eu faço tanta coisa boa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode até fazer coisa boa, eu acredito nisso. Só que você não consegue atender à exigência absoluta de perfeição. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, se você guardar toda a lei e tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira. Maldito é aquele que não perseverar em toda a obra da lei para cumprir. Vamos ilustrar isso. Imagine que você chegasse na sua casa para fazer um grande omelete para a família inteira. Pega 10 ovos na geladeira. Bota uma grande frigideira no fogo. Quebra o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, a gema vermelhinha. Quebra o 10º, o ovo estava podre.
Pergunta a você, quanto omelete você estragou? Mas só tinha um ovo estragado. Só que você comprometeu o padrão da perfeição. Se você comete um pecado, você não atende mais à demanda da perfeição. Aí você pode estar pensando, pastor, se o negócio é desse jeito, então eu estou frito. É isso mesmo, você está frito. Não há chance, não há esperança, não há saída para você. Você não pode ser salvo pelas suas obras, pela sua religião, pela sua igreja, pelo seu pastor, pelo seu missionário. Você não pode ser salvo pelas suas virtudes, pelos seus méritos. Não pode. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Aleluia. Uma boa notícia para você. Aquilo que você não pode fazer, Deus fez por você. Deus mandou Jesus Cristo, seu Filho, como seu representante, como seu fiador, como seu substituto. E quando Jesus estava lá na cruz, a Bíblia diz que Deus pegou todas as suas transgressões e lançou todas elas sobre o seu Filho. Naquele momento não havia beleza nele. Naquele momento ele foi enfermado. Naquele momento ele foi traspassado pelas as nossas iniquidades e moído pelos nossos pecados. O sol escondeu o rosto dele. O Pai não pôde atendê-lo. Ele foi feito pecado. Ele foi feito maldição por nós. Mas quando o inferno pensava que estava tendo grande vitória sobre ele, Jesus lá na cruz, esmaga a cabeça da serpente, triunfa sobre os principados e potestades, e pega esse escrito de dívida que era contra nós, e o rasga, e o anula, e o encrava na cruz, e dá um grito, tetelestai, está consumado, aquele que crê em mim, não deve mais nada, está quites com a lei de Deus, está quites com a justiça de Deus, está justificado. Aleluia. Meus amados irmãos, justificação é mais do que perdão, é mais do que perdão. Eu vou ilustrar isso. Imagine que você devesse R$1 milhão no Banco do Brasil e está falido, sem um centavo. Alguém vai lá e deposita R$1 milhão na sua conta e quita a sua dívida. Você foi perdoado da dívida porque alguém pagou a sua dívida, está livre da dívida, mas se você estava falido, continua falido. Isso é perdão. Justificação é mais do que isso. Aconteceu lá na cruz uma transação comercial importante. Primeira transação, diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, que Deus reconciliou o homem consigo mesmo, por intermédio de Cristo, não imputando aos homens as suas transgressões. A palavra imputação é colocar na conta de. Deus não pôs a sua dívida na sua conta, e a sua dívida é impagável. Essa foi a primeira transação. Segunda pergunta, mas se não colocou na minha conta, colocou na conta de quem? E aí a Bíblia diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Então Deus colocou a minha dívida na conta de Jesus. E o que Jesus fez com a minha dívida? Lá na cruz, Ele pegou esse escrito de dívida que era contra mim, rasgou, anulou, pagou com seu sangue e disse, está pago, está justificado, tetelestai, está consumado. Terceira transação. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Imagine comigo a seguinte cena. Deus vai agora lá na sua ficha no tribunal do céu. Está escrito lá assim, não deve mais nada. Está quites com a minha justiça. E Deus faz mais uma coisa. Deus faz um DOC na sua conta. Deposita na sua conta toda a infinita e perfeita justiça de Cristo. Quando Deus olha para você, é como se Ele visse, e é isso que acontece, toda a justiça de Cristo cobrindo você, como o ouro cobriu a madeira de acácia do tabernáculo. Deus não vê mais o seu pecado, Deus vê a justiça de Jesus em você. Isso é justificação. É por isso que Paulo não podia terminar de outra maneira. Os que Deus justificou, a esses também Deus glorificou. Embora a glorificação é um fato futuro, na mente de Deus e nos decretos de Deus já é um fato consumado. Já aconteceu.
Por isso, nada nem ninguém pode arrancar você dos braços de Jesus. Paulo então termina esse texto, e eu termino também, fazendo 5 perguntas retóricas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Lembre que Paulo não está perguntando quem é contra nós, porque se Paulo fizesse essa pergunta, o inferno todo se levantaria. Está dizendo o seguinte: se Deus está do seu lado, você é a maioria absoluta. Você é mais do que vencedor. Segunda pergunta: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus já deu o maior, que é o seu filho, você acha que Deus vai largar você no meio do caminho agora? Você acha que Deus vai abandonar você agora, o seu próprio destino? Não, Deus há de completar a obra que começou a fazer em você. Aleluia. Terceiro, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Não prospera mais acusação contra você diante do tribunal de Deus, porque o próprio Deus está dizendo: você está quites com a minha lei e com a minha justiça, não por causa da sua justiça própria, mas por causa da justiça de Jesus colocada na sua conta. Quarta pergunta: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, o antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. É impossível prosperar acusação contra nós, porque Jesus Cristo foi o nosso fiador, representante, advogado e substituto. Ele não morreu apenas para possibilitar a sua salvação, ele morreu em seu lugar vicariamente. Finalmente, a pergunta existencial: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será tribulação? Angústia? Nudez? Perigo? Espada? Por meio de todas as coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu estou muito certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. E eu quero concluir fazendo uma simples e objetiva aplicação. Primeiro, se você veio para este congresso e ainda você não recebeu esta tão grande salvação, renda-se ao Filho de Deus nesta noite. Hoje é um tempo oportuno, hoje é dia de salvação. Se você já entregou o seu coração para Jesus e já o confessa como Senhor da sua vida, então agradeça a este Deus por tão grande salvação. Que Ele nos abençoe. Amém.